Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. A partir desse vídeo eu vou apresentar para vocês a obra chamada O Fenômeno UFO, Fatos, Fantasia e Desinformação, do John Michael Greer, e que foi lançado pela editora Madras. O primeiro título que eu vou apresentar é o seguinte: Antes da chegada dos discos, pré-história a 1947. A maioria das histórias famosas do fenômeno UFO tem sua origem em 1947, quando o piloto Kenneth Arnold avistou 9 objetos não identificados no ar, perto do Monte Rainier. Pesquisadores historicamente mais bem informados associam o fenômeno aos foguetes fantasmas, reportados nos céus da Suécia em 1946, ou aos Foo Fighters, visto por pilotos tanto aliados quanto os do eixo na Segunda Guerra Mundial, e aos dirigíveis fantasma avistados no espaço aéreo norte-americano entre 1896 e 1897 e em 1909, bem como nos céus da Grã-Bretanha entre 1909 e 1912. Todos esses casos são precursores importantes do misterioso fenômeno UFO contemporâneo. Entretanto, assim como os próprios UFOs, eles também devem ser inseridos em um contexto histórico muito maior. Quando um defensor da hipótese extraterrestre comenta que, ao que tudo indica, o fenômeno UFO é uma ocorrência histórica recente, aparentemente de não mais que 2 séculos, está totalmente equivocado. Desde o início da história registrada, as pessoas têm visto coisas estranhas no céu, muito parecidas com os objetos que ocupam o palco central do fenômeno UFO desde 1947. Consideremos o seguinte avistamento no Japão. Um objeto luminoso parecido com um pote de barro foi visto por volta da meia-noite na província de Kii. Voou de trás do monte Fukuhara a nordeste, deu meia volta no ar e desapareceu em sentido sul. Um perfeito avistamento de um UFO, exceto pelo fato de ter ocorrido em 27 de outubro de 1180. Esses avistamentos não são raros nos relatos antigos. Podemos citar mais alguns exemplos. O grande historiador romano Tito Livio descreve a aparição de um escudo do céu perto da cidade de Arpe, no livro 22 de suas histórias. Observações de escudos voadores semelhantes estão registradas nas crônicas de Plínio, no livro 2, capítulo 24 de sua História Natural. A crônica da Inglaterra de Holinshed descreve uma roda flamejante vista no céu por muitas pessoas no inverno de 1394, enquanto Pedro Sarmiento, um capitão espanhol da Era dos Descobrimentos, avistou um objeto em forma de escudo nos céus acima do Estreito de Magalhães em 1580. Essa lista breve se expande muito a partir de quase todas as crônicas históricas dos mundos antigo e medieval. Na Renascença e nos primeiros períodos modernos, toda uma literatura de prodígios, vários tipos de fenômenos inexplicáveis, atingiu enorme popularidade, particularmente porque os eventos estranhos não eram raridade. Nos comentários de Pierre Boistuau, um autor desse gênero, em sua História dos Prodígios, de 1560, ele diz: a face do céu tem tão frequentemente sido desfigurada por cometas cabeludos e barbudos, tochas, chamas, colunas, lanças, escudos, dragões, luas e sóis duplos, e outras coisas semelhantes que, se um homem quisesse contar na ordem daqueles que se sucederam desde o nascimento de Jesus Cristo e investigar as causas de sua origem, sua vida não seria longa o suficiente. Os escudos e as luas duplas de Boistuau seriam sem dúvida chamados de UFOs se aparecessem nos céus de nossos dias. A franca diversidade das descrições do autor, bem como de outros escritores de prodígios, porém,
aponta para um fato crucial do fenômeno UFO. Ele é muito mais diversificado do que a maioria das teorias propostas a explicá-lo. Para que o fenômeno seja posto em seu contexto apropriado, é necessário que haja uma visão mais ampla, abrangendo todo o escopo de fenômenos estranhos avistados nos céus no decorrer dos séculos. A lista de escudos voadores anterior poderia ser usada como exemplo de um mau hábito próprio dos dois lados da controvérsia ufológica contemporânea. Escolher em meio a dados diversos apenas aqueles que sustentam uma teoria existente. Os mesmos livros de prodígios que descrevem avistamento de discos voadores medievais e renascentistas também trazem relatos de objetos aéreos que se parecem com dragões, espadas, exércitos em guerra, caravelas e muitas outras coisas estranhas. Se os escudos voadores são admitidos como evidência, e deveriam ser, os dragões também não podem ser excluídos. Dragões e outros seres parecidos são difíceis de incluir no molde da hipótese extraterrestre. E claro que justamente por isso encontram pouco espaço nas discussões atuais. Entretanto, muitas dessas aparições aéreas refletem elementos do fenômeno UFO de hoje de maneiras surpreendentes. As pessoas no início da Europa medieval, por exemplo, estavam acostumadas com a ideia de seres não humanos que se locomoviam no ar e abduziam humanos para fins sinistros. Essas entidades pertenciam ao Wild Hunt, um exército espectral que galopava em cavalos fantasmas, a mais avançada tecnologia de transporte da época, pelo céu noturno. A Wild Hunt não era apenas folclore. Há pessoas que vivem hoje no sul da Alemanha e nos cantões norte da Suíça, onde muitas crenças antigas perduram, que juram ter visto esses seres em sua juventude. Outra classe de seres lendários no folclore europeu também tem certa relevância com o fenômeno UFO moderno. São luzes noturnas de várias cores e brilhos diversos que pairam no ar, vistos geralmente perto de pântanos. Na Grã-Bretanha, elas recebem nomes folclóricos interessantes, como Kit with Canstic, Will-o'-the-Wisp e Jack-o'-lantern. Canstic é um castiçal, um wisp era um pedaço de palha retorcida, embebida em óleo e acesa para iluminação temporária. E Jack, com sua lanterna, era um espírito muito antes de seu nome ficar associado às morangas iluminadas com vela, que imitam sua presença em outubro, atualmente na comemoração dos Dias das Bruxas ou Halloween. Tais fenômenos, às vezes, são explicados pelos cientistas modernos como jato de gás metano, ou seja, gás do pântano, que entra em combustão espontânea. Isso, porém, não produz o efeito descrito pelas testemunhas, seja nos tempos medievais ou hoje em dia. Uma luz pairando no ar, medindo às vezes vários centímetros de diâmetro, que flutua no ar à noite por vários minutos. Na África Oriental, luzes incomuns atravessando o céu noturno são um fenômeno já bastante familiar, embora seja atribuído à atividade de bruxas. Essas luzes não são apenas folclóricas. O antropólogo britânico Philip Meyer, que realizou um intenso trabalho de campo em meio à tribo do Quênia, os Gussi, disse o seguinte a respeito delas: vi com os Gussi luzes noturnas que se moviam perto do acampamento. Elas se apagavam e se acendiam de novo, exatamente como alegam os mitos das bruxas. Os Gussi dizem que as bruxas produzem esse efeito levantando e baixando as tampas de seus caldeirões no fogo, os quais carregam consigo. Outro antropólogo igualmente famoso, E. Evans Pritchard, cuja obra de 1937, Witchcraft and Oracles Among the Azan, é considerada a explicação científica clássica das crenças em bruxas, admitiu ter visto as mesmas luzes misteriosas que Maia observou e que os Azan, assim como os Gussi, as atribuíram a bruxas voadoras.
Desde a aurora da história registrada, os seres humanos têm visto coisas estranhas se movendo no ar. E essas coisas geralmente se parecem muito com as esperanças, os medos e as especulações das pessoas que as viram. Era provavelmente inevitável que, com a chegada de uma época em que os povos focam suas esperanças, medos e especulações nas máquinas, as pessoas começassem a ver máquinas no céu também. Então, pessoal, essa foi a leitura de hoje. Nos vemos em breve.